Olá, você sabia que existe um risco muito grande para as mulheres de infarto, principalmente nos tempos de hoje em que a mulher cumpre dupla jornada? Sobre esse assunto nós vamos conversar com o médico Daniel Diel, que é cardiologista da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista e Hemodinâmica. Obrigada pela sua presença aqui no RDTV, doutor. Eu que agradeço. Por que a mulher corre mais risco de infarto? Obrigado pela oportunidade de tratar de um tema tão importante. A mulher, ela ainda assim tem menor risco de infarto do que os homens. Os homens estão mais expostos pelos fatores de riscos que o homem está tradicionalmente exposto. Porém, nos últimos anos, a gente observa progressivamente uma maior ocorrência de infarto em pessoas que antes não estavam expostas a esse risco, como as mulheres. Antigamente era em torno de 80% dos casos diagnosticados em homens, hoje está em torno de 60% homem e 40% mulher. Então essa ocorrência de infarto em mulheres vem aumentando ao longo dos últimos anos nessa fase mais moderna, principalmente relacionado ao que a gente sabe que é a dupla jornada da mulher. Ela sempre trabalhou em casa, na maioria das casas é ela que é a responsável. E agora ela também, mas de alguns anos para cá, ela também precisa sair de casa para trabalhar, assumindo as mesmas responsabilidades que os homens também assumem, né, com grande qualidade, claro. O que acontece com o corpo feminino nessas situações? Assim, é uma questão hormonal, é uma questão, né, ou na verdade toda a rotina da mulher também contribui para aumentar esse risco? As duas coisas. Até os 55, 50 anos, período que a mulher ainda está exposta aos ciclos menstruais, com taxas de estrogênio adequadas para a idade, a mulher ela tem uma certa proteção pelo hormônio estrogênio. Após os 50, 55 anos, quando a mulher já entra no período chamado de menopausa, a queda do hormônio estrogênio, que é um hormônio protetor vascular, causa aumento de risco de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares na mulher, como infarto e derrame cerebral. Antes disso, vamos falar da mulher em idade reprodutiva, a mulher passou a trabalhar. E ao trabalhar, passou já há muito tempo, não é de agora, mas ao estar exposta ao mercado de trabalho, ela começa a ter fatores de risco que os homens tradicionalmente tinham, como o estresse emocional, a cobrança no trabalho, ao ser cobrada por resultados, cargos importantes, claro, a mulher ela deixa de dar atenção aos cuidados em saúde, cuidados simples, como atividade física, dieta regrada, e com isso desencadeia o risco de várias doenças. A pessoa que não se alimenta bem, que não faz atividade física, isso está associado ao ganho de peso, com isso hipertensão arterial, diabetes, colesterol alto. Então são vários fatores que antes a mulher não era tão exposta e que agora começou a ser cada dia mais frequente. Isso tudo contribui, esses dois fatores contribuem para a maior ocorrência de infarto na mulher. A questão da hereditariedade, ela influencia também? Se ela tiver, por exemplo, um homem que teve um infarto, ela tem que já começar, de repente, a olhar isso, a se preocupar? Com certeza. A história familiar nas doenças cardiovasculares são muito importantes e devem ser levadas em consideração. Lembrando que os principais fatores são pai, mãe e irmãos com doença cardiovascular cedo, antes dos 60 anos. Se você tem um histórico familiar de doença cardiovascular, a prevenção deve ser mais rigorosa, o que não significa que você terá doença cardiovascular. Até porque quando a gente questiona isso no consultório, seu pai já infartou? Já. Quantos anos ele tinha? 50 anos. Ele tinha algum problema de saúde? Tinha. Ele fumava, ele era sedentário, obeso e diabético. Nesse caso não é que há uma doença genética, é que o pai ele tinha fatores de risco e a gente acaba colocando a culpa, o que é sempre mais fácil, na genética. Lembrando que a maior parte dos infartos não são de origem genética, são de fatores de risco que a gente deixa de cuidar. A gente recebeu da sua assessoria também, inclusive algo curioso, que é aqui para Cuiabá, o calor ele pode influenciar em aumentar esse risco também de Ótima questão, isso é uma questão muito polêmica. O calor ou o frio não causam infarto, porém extremos de temperatura
podem servir como um fator desencadeante para pessoas que têm fatores de risco, que já têm uma certa obstrução, que seria o entupimento de algumas artérias do coração. Tanto o calor quanto o frio podem desencadear uma obstrução mais grave das artérias do coração. Principalmente no exemplo do frio da nossa região, é que do calor, né? Durante o calor, se você é exposto a um calor, você pode ficar desidratado, você pode ter queda de pressão arterial e gerar maior estresse adrenérgico. Você fica mais liberando substâncias que acabam gerando um aumento da necessidade de gasto metabólico do coração. Com isso, você pode desencadear um infarto. Mas é claro que para você ter um calor como desencadeante de um infarto, você tem os fatores de risco. Não é simplesmente a exposição ao calor. Uma das situações que o senhor citou é o problema de pressão. A pressão alta é muito divulgada como preocupante, mas Sim. Quem tem pressão baixa também pode ter isso pode influenciar também? É mais raro, mas assim, a pressão normal, pressão baixa não é algo normal, né? Você tem que sempre procurar saber por que sua pressão está baixa. E a pressão baixa são valores realmente baixos, que precisam ser avaliados com cuidado. A pressão alta realmente é um grande fator de risco, a gente precisa ficar atento. E o grande problema, aproveitando para dar essa dica da pressão alta, é que a pressão alta ela não deixa sinal algum. A gente sempre, a população associa a dor de cabeça com a pressão alta, o desconforto na nuca com a pressão alta. Essa relação realmente não existe. A maioria das pessoas com pressão alta não sentem absolutamente nada. Se você não medir, não aferir a pressão, você não consegue fazer o diagnóstico e dessa forma não trata. E ao longo de 10, 20, 30 anos, cronicamente com uma pressão elevada não tratada, isso acaba por produzir lesões tanto no coração, quanto no cérebro, quanto nos rins. E aí a gente acaba fazendo o diagnóstico de pressão alta no primeiro infarto. Então é uma doença realmente silenciosa. Se pressão alta desse algum sinal ou sintoma, como dor, por exemplo, a gente faria diagnóstico muito mais fácil. E quanto àquelas pessoas que fazem atividade física com bastante intensidade, tirando os atletas profissionais, né, que a gente já conhece alguns casos de morte súbita entre esses atletas, mas já aconteceu, né, aqui em Cuiabá mesmo, uma advogada correndo num parque, né, teve um mal e aí acabou falecendo. Como é que isso é um infarto, na verdade, doutor? Ótima pergunta. Definição do infarto é uma obstrução de uma das artérias que leva sangue para o coração. Essa obstrução pode ser por uma doença vascular, genética, que é mais raro, e o que é mais comum é o acúmulo progressivo ao longo de toda a vida de placas de gordura dentro das artérias, tá? E isso causa falta de sangue num pedaço do músculo, o músculo ao morrer gera o que a gente chama de infarto. As mortes em jovens atletas ou esportistas, elas estão mais relacionadas aqui na população brasileira e no mundo todo com doenças cardíacas não relacionadas aos vasos, são arritmias cardíacas. Um exemplo muito simples é como se há um curto-circuito na parte elétrica do coração e não nos vasos. Então, essa é a recomendação, que todo mundo que irá iniciar uma prática de atividade física, principalmente se for atividade competitiva e não recreativa, como o caso das corridas de rua, elas precisam ser avaliadas por um cardiologista. Por quê? Porque através de alguns exames de rotina, eletrocardiograma, ecocardiograma, o próprio teste de esforço, a gente consegue identificar pessoas que já têm propensão à arritmia. Isso nos jovens. E os adultos jovens ou idosos, a partir dos 40, 50 anos, aqueles que já têm placa de gordura entupindo as artérias do coração. Que quanto maior a idade do indivíduo, maior o risco de ter entupimento das artérias. E aí o idoso de 70 anos que quer começar a fazer uma atividade física, já tem o vaso do coração obstruído e ele acaba sofrendo infarto. Vai agravar, né? Em função disso. Então são duas
faixas etárias diferentes, tem o adulto jovem e tem o idoso, cada um com uma complexidade diferente. Não é tudo infarto. Como a gente está falando aí do risco de infarto entre as mulheres, e aí tem esses fatores todos que o senhor explicou, de carga de trabalho excessiva, de falta de atividade, alimentação, a partir então de que idade a mulher pode de repente se preocupar em fazer uma prevenção, em buscar um cardiologista e falar, olha, eu preciso saber se eu tenho, né, alguma coisa. A prevenção é sempre o melhor caminho, ela é mais eficaz, mais barata para o indivíduo e para o Estado como um todo. E o ideal é que essa prevenção comece desde a infância, desde a alimentação nas escolas, desde a orientação nutricional do pediatra, até os 10 anos, o ideal é que a criança tenha uma avaliação cardiovascular pelo pediatra. O pediatra ele tem esse treinamento para definir níveis de colesterol, para avaliar através da ausculta cardíaca se há um sopro cardíaco e com isso iniciar as medidas preventivas. Na fase adulta, a partir dos 30 anos, todo adulto, mulher e homem, devem ter uma avaliação cardiovascular preventiva, uma avaliação clínica, um exame físico, uma conversa, justamente para tentar pontuar como que esse adulto jovem se tornará um idoso, e se ele terá condição de chegar à idade de um idoso, né? Com os fatores de risco, já que aos 30 anos é muito comum nós já encontrarmos o adulto jovem no mercado de trabalho, estressado, hipertenso, tabagista, que é uma consequência enorme para o coração, muito, né? Muito tabagismo, diabetes e colesterol alto, que é uma doença silenciosa. Então, a partir dos 30 anos, o adulto jovem tem que começar um acompanhamento cardiovascular para prevenção disso. Falando de prevenção, é importante citar algo bem interessante, um dado já não é tão novo, mas a partir dos 60 anos, a doença cardiovascular, a doença de obstrução das artérias, ela mata mais do que 5 vezes mais a mulher do que câncer de útero, colo de útero e mama associados. Que são os mais divulgados para as mulheres. São os grandes cânceres da mulher. Então, o infarto mata mais do que esses 2 cânceres. Então, a gente precisa lembrar, a mulher, qual é a vantagem da mulher em relação ao homem? Ela vai ao médico. O homem não vai. Ela se preocupa mais com a saúde, se preocupa mais. E ela vai ao ginecologista. Só que ela não vai ao cardiologista. Então, geralmente, o ginecologista ele é treinado para isso. E a maioria direciona esses fatores de risco e chama atenção para esses cuidados. Né? Essa é a vantagem. Falando agora, então, de sintomas, existe aí um sinal, se de repente a mulher não fez nenhuma prevenção cardiológica, não sabe se tem algum problema, aparece alguma coisa antes de ela infartar? Quais são os sinais, inclusive, do próprio infarto? Claro. A queixa mais comum de quem tem um infarto ou está passando por um infarto é desconforto no peito. E alguns pacientes não falam em dor no peito, eles chamam de uma coisa ruim, um mal-estar inespecífico no peito, que se irradia para o membro superior esquerdo, para o pescoço e a região da mandíbula, ou mesmo para as costas e para os ombros. Isso geralmente, por gerar um desconforto, pode estar associado a náuseas, vômitos e um mal-estar com sudorese que às vezes o paciente não consegue nem explicar direito o que está sentindo. Então a orientação é que um desconforto no peito, mesmo que algo discreto, seja avaliado por alguém capaz de fazer o diagnóstico. Isso é a queixa típica e que está mais associada principalmente ao esforço. Quando você faz um esforço, a tendência é que o desconforto piore porque você exige mais do coração. Por outro lado, mulheres, diabéticos e idosos, eles podem ter manifestações que a gente chama de manifestações atípicas. O que são as manifestações atípicas? Não ocorre dor no peito, pode vir só associado a uma sensação ruim no pescoço, a uma sudorese, a um mal-estar inespecífico que às vezes se confunde até com dor de estômago, né, com queimação no estômago. Então, isso é um outro problema, tanto em mulheres, quanto em idosos, quanto em pacientes diabéticos. Eles não têm as manifestações mais claras de um infarto. Com isso, eles acham que não é nada grave e não procuram auxílio médico. Com isso, o auxílio médico, quando disponível, ele é mais tardio e isso acaba proporcionando uma maior mortalidade no infarto nesse grupo de risco. Mulher, diabético e idoso. Eu tossi aqui, que eu estou um pouco resfriada, doutor, mas eu me lembrei, na verdade, porque na internet você acha de tudo, né? Sim. E existe algumas, digamos, receitas que as pessoas passam. Quando você estiver infartando, tosse
que aí você vai fazer seu coração voltar a trabalhar e você vai evitar esse infarto. Ou então, coloca ali debaixo da língua, acho que 2, 3, sei lá, 2, 3 AS infantis. Essas receitinhas funcionam, na verdade? Isso você lembra meus pais, meus avós, meus amigos, todo mundo questiona sobre isso. Eu vejo isso, a gente está exposto realmente a esse tipo de mídia. Mas é perigoso você gerar alguma recomendação. O ideal é você estar com dúvida, procura imediatamente o auxílio médico. Eu sempre digo aos meus pacientes que é melhor você pecar pelo excesso. É melhor você procurar um médico e ele falar que você não tem nada e que aquilo não é um infarto, do que você ficar em casa esperando. Tentando uma receita caseira, exatamente. Né? A aspirina, que você bem disse, o AS, que é um remédio muito antigo e que até hoje, com toda a tecnologia disponível, a gente continua utilizando porque é uma medicação muito bem utilizada para os casos de infarto quando estes são diagnosticados. Só que tem efeitos colaterais, eles podem causar sangramento. E às vezes você tem um paciente com maior risco de sangramento que simplesmente por achar que está infartando, toma um remédio sem usufruir do benefício por não ter indicação. E ainda com o risco de estar exposto ao sangramento. Então a orientação não é tosse, não é aspirina, não é o AS, não é nada que não seja feito sob orientação médica. Procure um atendimento médico o mais rápido possível. Ok. Tem alguma coisa que a gente não abordou, que o senhor gostaria de abordar para a gente finalizar? Tem. Eu acho que é muito importante a gente falar de prevenção. Vamos partir do estresse. O estresse, com certeza, ele é fundamental para a mobilidade da sociedade. Com o estresse você se mexe, você sai do lugar onde você está e todo mundo se desenvolve, mas ele precisa ter um controle. Então, se a gente for falar de prevenção em doenças cardiovasculares ou mesmo no câncer, na oncologia, a gente fala de controle do estresse e para controlar estresse, algo muito importante é a atividade física. Você fazendo atividade física, você muda todo o seu pensamento para hábitos de vida saudáveis. Quem pratica atividade física tem um prazer, um ganho secundário que é um prazer em fazer atividade. Com isso você vai controlar melhor sua dieta, você vai manter seu peso adequado. Com isso as chances de você desenvolver hipertensão arterial, diabetes e colesterol alto diminuem. Com isso o risco de infarto, doença cerebral e mesmo câncer, vários tipos de câncer, são reduzidos drasticamente. Então a sociedade está exposta a vários fatores de risco que se a gente controlasse a alimentação e a atividade física e, claro, uma avaliação médica regular, a gente conseguiria prevenir e talvez nem estivéssemos aqui falando tanto de um mal que acomete a sociedade moderna, que é o sedentarismo, a obesidade, hipertensão, diabetes, infarto e por aí vai. Ok, muito obrigada pela sua presença e por todas essas informações tão ricas para a gente. Muito obrigado. Nós conversamos hoje com o médico cardiologista Daniel Diehl, que é da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista e Hemodinâmica, falando sobre o risco de doenças cardíacas, infarto principalmente, em mulheres que vem aumentando com a sociedade moderna. Então, convido você a compartilhar essa entrevista, que ela está muito completa, com muitas informações, e é muito importante que a gente divulgue esse tipo de informação, né? Então, fica esse convite para você. A entrevista fica disponível, você já sabe, no site RD News, no site rdtv.com.br e também no canal do YouTube, com um trecho, uma chamada no Facebook. Vá lá, por favor, curta e compartilhe. Até a próxima.